E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Chegamos a mais um dia de reflexão, mais um dia que o Pai avisa. Mandem notícias, o Pai continua com saudade. Livro do Gênesis, capítulo 3. Nós já passamos pela grande construção do universo, nós já passamos pela formação do homem, da mulher, ou seja, já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, chegamos ao capítulo 3 e nos deparamos com um grande problema. A mentira encontra lugar na mente, no coração do homem. Dali, o resultado é o que se chamaria a morte. Adão e Eva receberam a bênção de Deus de estarem num jardim cumprindo um propósito eterno de administrarem toda a criação. Adão recebe uma importante tarefa: cuidar e obedecer. E o único ponto de desobediência que encontramos é que o alerta de Deus é que eles podiam comer de todos os frutos do jardim. A única objeção é que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que o capítulo 3 ele começa justamente falando sobre a serpente, a quem a palavra se refere como o mais astuto e sagaz entre todos os animais. E é interessante perceber que o texto diz que a serpente conversando com Eva, e a gente fica pensando, né, na nossa limitação, como seria o paraíso, como seria essa realidade? Uma serpente conversar com o ser humano. Eu, enquanto lia, enquanto eu refletia, eu ficava pensando nesse cenário, né? Dos animais conversando com os seres humanos. Como seria essa comunicação, né? Nós vemos alguns personagens aí dos quadrinhos que trazem essa ideia, né, de que um dos superpoderes seria conversar com os animais. Mas a nossa reflexão em cima do terceiro capítulo, ela se dá justamente nessa conversa e de que forma, a começar por Eva, de que forma Eva ela iniciou a abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento a essa narrativa que a serpente trazia, né? A serpente começou a induzir a Eva a se alimentar daquele fruto, e Eva trazia o argumento de que o Senhor não havia permitido comer daquele fruto, porque em comendo daquele fruto, a morte já era uma realidade. A serpente, ela traz uma afirmação: certamente não morrerás.
E aí eu acredito que seja a palavra mais tentadora em dizer: quando vocês comerem, vocês terão a instrução e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Iludida, obviamente, Eva se alimenta do fruto e também o dá ao seu marido. Ela também o dá a Adão. E naquele momento seus olhos, a palavra diz que seus olhos se abriram e viram que estavam nus. O que mudou? O que se passa na mente de uma pessoa quando ela se desperta para a realidade do pecado? Seus olhos se abriram. E é interessante que a gente pergunta, porque o próprio texto vai dizer mais adiante, é nisso que eu quero me concentrar com vocês, é que no versículo 22 diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós. Nos dá a entender que, de certa forma, o diabo falou a verdade. No dia em que comerdes, vocês se tornarão como ele, como Jesus, como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o versículo 22 confirma. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Sabe, filhos do Pai, a nossa reflexão em cima desse texto é observar que muitas vezes, quando nós olhamos para hoje, é muito comum a gente ouvir algumas pessoas que não conhecem a palavra e elas entenderem que Deus, a partir da leitura, né? Que Deus tirano é esse. Eu não fiz nada e carrego a culpa. E na verdade a culpa está na desobediência. A culpa está no fato de que Adão e Eva, ao comerem da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles permitiram a entrada do pecado sobre a vida dele e sobre a sua própria descendência. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos ele afirma: e todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Mais especificamente, talvez, para a gente não fugir, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Filhos do Pai, a nossa esperança é justamente perceber que o apóstolo Paulo, seguindo essa narrativa, ele vai dizer que, da mesma forma, também por um só homem veio a salvação. O novo Adão, Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Fica aqui a reflexão. O capítulo 3 de Gênesis é o capítulo que fala sobre a desobediência, a chegada, a entrada, a inserção da morte por uma desobediência. E viu a mulher que a árvore era agradável aos olhos e desejável para comer. Vamos tomar cuidado
sobretudo diante daquilo em que nós colocamos os nossos olhos. Deus tem falado muito comigo a respeito da contemplação. O que nós temos contemplado no nosso dia a dia? Quais são os nossos influenciadores? Sabe, a serpente, ela exerceu o papel de um influencer. Quando nós abrimos os nossos olhos e focamos nas falas de pessoas que nem sempre são pessoas dirigidas por Deus, elas têm esse poder de tentar nos influenciar. Agora, vai depender de como nós estamos com os olhos abertos, ouvidos abertos e dispostos a permitir que essas influências realmente nos direcionem. Filhos do Pai, que Deus abençoe a cada um de vocês. Guardem os seus olhos, guardem suas mãos, guardem os seus ouvidos e obedeçam a Deus em nome de Jesus. Amém.